Boa noite, boa noite, boa noite. Como que vocês estão? Estamos aqui para mais uma live. Meu Deus, que alegria estar aqui com vocês, juntos aqui para abordar um tema tão importante e tão pontual, não é mesmo? Sobre o luto. Gratidão ao Senhor pela vida de cada pessoa que está aqui na live. Obrigada. Que bênção, meu Deus, poder falar desse tema que eu creio que vai destravar muitas pessoas. Que bênção. Vamos falar sobre o luto. Boa noite, boa noite. Vamos falar sobre o luto, né? Sobre como a gente enfrentar e superar a dor do luto, essa dor que todos nós passamos, né, em algum momento da vida. Vamos entender mais profundamente sobre o luto. Se você está vivenciando um luto ou já vivenciou, você vai entender qual estação, qual fase desse luto você está. Se você realmente vivenciou essa dor do luto ou você reprimiu e isso está te trazendo mais dores, acrescentando mais sofrimentos à sua vida. A gente vai entender tudo isso, tá bom? Boa noite, Núbia. Que alegria ter você aqui. Vou falar sobre luto hoje. Consegui compartilhar com vocês só no finalzinho, né, da tarde, porque eu acredito que o Instagram não estava funcionando para a maioria de nós, né? E aí eu consegui, a princípio, postar só lá no status do WhatsApp, e agora de tardezinho eu postei aqui. Mas de qualquer forma vai ficar salvo depois, para quem não conseguir assistir ao vivo. E depois também vou subir para o YouTube. Vai ser muito bom falar desse tema, do luto, né? Vamos aguardar mais uns minutinhos para ver quem ainda vai entrar, antes da gente começar. Esse tema vai ser muito bacana de abordar, até mesmo porque muitas pessoas vivenciaram o luto na pandemia, né? Então, algumas pessoas até hoje não conseguiram se recuperar emocionalmente falando e até mesmo espiritualmente, porque envolveu tantas coisas que às vezes ainda fica algumas dúvidas no nosso coração, talvez até mesmo uma ofensa velada por conta de uma pessoa que o Senhor levou e você ainda não soube lidar com essa perda, não soube lidar com esse luto, não compreendeu, né, o porquê. Nós não compreendemos o porquê de todas as coisas, nós nem sempre teremos todas as respostas do mundo, mas o Senhor nos convida a um lugar de confiança nele, onde ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não compreenda muitas coisas e o coração doído, que está sentindo aquela dor, aquele sofrimento, ele precisa aprender, buscar, confiar no Senhor, assim como Jó, né? Onde ele perdeu tudo e todos ao mesmo tempo, onde ele vivenciou a maior dor de luto da vida dele, porque foi o luto de tudo que ele tinha, tanto no sentido das pessoas que ele amava, toda a sua família, os filhos, como todos os bens que ele teve ao mesmo tempo. E se Jó passou por tudo que passou, né, no nível de dor, na profundidade de dor que ele passou, ele conseguiu dar conta? Quem somos eu e você para não suportar, né? Se não é sobre nós, não é sobre Jó, não é sobre nós, não é sobre ninguém, é sobre o Deus que nos sustenta em meio à dor. É sobre esse Deus que nos dá força. Quando a gente olha para Jó, às vezes a gente admira muito ele, e realmente é um homem admirável, mas a gente se esquece que a força dele, a força do Senhor que estava sobre Jó, não era uma força dele mesmo, até mesmo porque eu sempre falo com vocês que de nós mesmos nós não temos força nenhuma, então essa força vem do Senhor. Essa força vem do Senhor e Jó conseguiu ter aquela força porque ele encontrou essa força no Senhor. Então, que nós possamos entender que a nossa força está nele. Então, vamos iniciar. Vou fazer uma oração para a gente começar, tá bom? Enquanto isso, as outras pessoas vão entrando. Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, por esse tema que o Senhor colocou no meu coração para mim abordar. Eu tenho certeza, Senhor, que vai abençoar, edificar a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas que passaram pela dor do luto
por alguma perda, ou até mesmo nesse exato momento estão vivenciando um luto na sua vida, na sua história, no qual elas não estão conseguindo lidar da melhor forma. Mas esse conhecimento, essa palavra, Senhor, vai fortalecer a fé dos meus irmãos, das minhas irmãs em Cristo, para que elas consigam, Senhor, enxergar uma luz no fim do túnel. Que em meio à escuridão do luto, da dor, do sofrimento, elas consigam, através do Teu amor, ter essa dor ressignificada para a honra e glória do Teu nome. Para que elas não fiquem mais paralisadas na dor e no sofrimento, mas que elas possam simplesmente descansar em Ti, sabendo que o Senhor permanece no controle de todas as coisas e que a nossa dependência precisa estar em Ti. Abençoa a vida de cada pessoa que vai assistir essa live, tanto agora quanto depois gravada, que não seja apenas uma palavra, mas uma palavra de cura, uma palavra de transformação, uma palavra que vai libertar muitas dessas pessoas das amarras de Satanás, onde ele se aproveitou de uma dor, de uma circunstância que trouxe o luto, o sofrimento para aprisionar essa vida, que agora não consegue sair desse lugar escuro, de uma possível depressão, por conta de uma dor, de um luto que ela vivenciou. Mas como cristãs nós temos certeza e a convicção de que o Senhor é capaz de arrancar qualquer alma perdida que se encontra no fundo do poço, em meia dor ou sofrimento, onde ela não vê esperança, perspectiva de futuro. O Senhor é capaz de trazer renovação, é capaz de fazer com que essa pessoa floresça em meio às dores da sua vida, em meio às dores e o caos da sua história. Então é no Senhor que nós depositamos a confiança. Assim como o Jó, em meio à maior dor da sua alma, em meio a tanto sofrimento emocional, ele conseguiu depositar a sua confiança em Ti, sabendo que o Senhor o ajudaria a passar por aquele momento de dor, de profunda dor e luto. Nós confiamos em Ti, de que cada uma dessas pessoas conseguirão, Senhor, passar por essa estação, sabendo que elas vão sair vitoriosas, que é uma dor profunda, mas que não existe dor nem abismo profundo que o Senhor não possa alcançar a cada uma dessas vidas, que nós possamos confiar inteiramente, completamente em Ti, sabendo que o Senhor vai restaurar a cada vida, vai trazer cura, libertação, renovo e consolo. Que o Senhor faça no interior de cada uma dessas pessoas o que só o Senhor pode fazer, e que esse processo de luto que elas vão vivenciar, Senhor, que traga alinhamento também no sentido espiritual, Senhor, para que elas não tenham mais nenhuma ofensa velada contra Ti, por conta dessa pessoa que o Senhor levou, mas que esse relacionamento de intimidade, essa confiança, leve ela, Senhor, a descansar na Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. E que, ainda que a gente não entenda e não compreenda algumas coisas aqui na Terra, ainda que algumas perguntas fiquem sem respostas, que nós possamos verdadeiramente confiar na Tua soberania. Senhor, assim nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos falar hoje sobre o que? Como enfrentar e superar a dor do luto. É muito importante nós entendermos o seguinte, que quando a gente fala do luto, basicamente o luto, ele é definido, segundo a ciência, como o quê? Como a perda de algo ou alguém que para nós é muito significativo. Então é claro que, a princípio, quando a gente fala do luto, a primeira coisa que vem à nossa mente é a perda de um ente querido, de alguém que nós amamos muito. E de fato, esse é o maior luto que nós podemos passar ou vivenciar na nossa vida, na nossa história, e inclusive é o que eu vou focar hoje. Porém, o que muitas das vezes a gente não entende é que também se enquadra como um luto muitas coisas que nós vivenciamos ao longo da vida, além do luto da perda de entes queridos. Como, por exemplo, quando acontece uma mudança drástica na sua vida, na qual você não estava esperando. Como, por exemplo, um emprego que você perde sem estar esperando. Uma mudança de cidade muito drástica, de casa, de bairro, de cidade, onde tudo na sua vida muda de uma hora para outra, principalmente quando acontece mediante a uma circunstância externa que te abalou emocionalmente. Então, uma tragédia que pode ter acontecido na sua vida ou na sua história, uma situação, onde a empresa está falindo, de repente você é mandado embora e você tem preocupações com a sua casa, você tem preocupações com a sua família, e aí você se vê vivenciando forçadamente, porque a vida te impôs isso, onde você vivencia um luto, uma perda, uma mudança drástica na sua vida e na sua história, e aí você vai acabar, consequentemente, tendo que encerrar ciclos,
você vai acabar, consequentemente, tendo que lidar com essa transição de uma forma tão drástica. Então, quando você finaliza um ciclo na sua vida, você sente essa mesma dor do luto. Quando você encerra relacionamentos, um divórcio traz muito profundamente essa dor do luto, né? Afinal, vocês dois são uma só carne e de repente há essa ruptura, nessa aliança que foi feita por Deus, e aí você sente profundamente também a dor do luto. Outra situação também é quando você vivencia alguma perda na sua saúde muito drástica, onde você descobre um câncer, uma doença incurável, pelo menos aos olhos da medicina humana, né? Porque nós confiamos que o Senhor tem poder para mudar qualquer diagnóstico, mas às vezes o diagnóstico médico nos é pego com tanta surpresa. A gente não estava esperando por aquela doença, por aquela situação, e a gente se abala emocionalmente e se vê vivenciando uma dor do luto, né? Da perda de algo que até então era algo estável para nós. Porque quando você recebe, por exemplo, um diagnóstico médico de algo que não tem muito o que o médico, a medicina humana fazer, isso gera em nós uma sensação de impotência. Poxa, eu tinha uma saúde boa, eu estava bem fisicamente e de repente eu me vejo abalada, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Então, situações de perda de saúde também nós conseguimos enquadrar, profissionalmente falando, como um luto. Estações que se encerram, a gente também se enquadra, né, nessa questão do luto. Por quê? Porque são pessoas e coisas que você vai ter que deixar para trás. Não importa se você está se mudando literalmente de cidade, de trabalho, de bairro, de país, ou se simplesmente está sendo inaugurado um novo ciclo, uma nova estação na sua vida, você vai vivenciar essa dor do luto, porque as coisas velhas estão ficando para trás, ciclos estão sendo encerrados e a gente se apega muito facilmente com coisas, que dirá com pessoas. Então a gente se apega a lugares, a gente se apega a pessoas e de repente ter essa ruptura nas nossas relações e ter que ressignificar tudo isso é um pouco desesperador para nós quanto seres humanos. Por quê? Porque nós sentimos que estamos perdendo o controle. Nós gostamos do quê? Do que nos é familiar. Então, se o meu trabalho é familiar, ele pode até ser incômodo em alguns aspectos, eu posso estar insatisfeita, mas ele me é familiar. Então, se de repente eu passo pela perda daquele trabalho, por uma mudança, por uma ruptura, até mesmo em amizades que não me façam bem, que eu tenho consciência que eu preciso encerrar aquele ciclo, se é algo forçado, se existe uma pressão por trás daquilo, eu me sinto vivenciando a dor da perda, a dor do luto, a dor de coisas que eu preciso abandonar e deixar para trás, e muitas das vezes eu estou encontrando dificuldades quanto ser humano, o que é perfeitamente normal. Às vezes, né, a gente também, quando uma mulher vivencia a maternidade, a gente vivencia a dor do luto também, tanto na maternidade quanto no casamento. Por quê? Aí você fala, como assim? A gente está vivendo algo maravilhoso, tanto no casamento quanto na maternidade, com um bebê lindo que veio ao mundo. Sim, muitas mulheres, quando vivencia, né, pela primeira vez essa questão da maternidade, principalmente se ela for mãe de primeira viagem, ela vivencia a dor do luto quando aquele bebê nasce, porque ela estava vivendo que uma estação onde aquele bebezinho estava na barriga dela sendo gerado e era só a mamãe e o bebê. E aí ela criou aquela conexão única com aquele bebê, entre mãe e filho, e aquele bebê, ele é só ela e ele, é o mundo dos dois, da mamãe e do bebê, e ele está protegido fisicamente, emocionalmente, em todos os aspectos, por aquela mamãe que está acolhendo aquele bebê, né, no seu ventre, e de repente aquele bebê nasce. Aí uma coisa maravilhosa, incrível que acontece é que finalmente a espera de conhecer o seu bebê acaba. Você conhece o seu bebê, o rostinho, você pode finalmente abraçá-lo, amamentar e tudo mais. E algo muda, algo muito grande se transforma dentro de você. Porém, ao mesmo tempo que você está vivendo a coisa mais linda que uma mulher pode vivenciar, que é você ver aquele bebê que você gerou nos seus braços e você poder finalmente conhecê-lo e cuidar dele, você também não se reconhece mais. Algo mudou e isso para nós é desesperador, é desconfortável. E muitas mulheres, quando têm o seu filho, principalmente quando ela é mãe de primeira viagem, ela entra em desespero. Ela começa a sentir assim, quem eu sou agora? E quem eu sou além de ser uma mãe?
porque daí ela tá vivendo aquela fase do bebê recém-nascido, ela não consegue se cuidar como ela se cuidava, porque ela tá tendo que ter muita atenção com aquele bebê, ele exige muita atenção. Então ela não consegue se cuidar como ela se cuidava, ela não consegue ter o momento devocional dela com Deus como ela tinha antes. Ela não consegue mais ter a rotina que ela tinha antes, ela não consegue mais ter tempo de qualidade com o marido como ela tinha antes. É tudo muito novo, então ela se sente culpada por estar lidando com um misto de sentimentos, que inclui o luto, sendo que ela está vivendo a coisa mais linda da vida dela, só que é perfeitamente normal. E algumas mulheres até adoecem emocionalmente assim que o bebê nasce, passam até por uma depressão pós-parto, mas é por conta disso, porque você está se transformando, só que a transição, esse período de transição é desesperador e desconfortável, porque você se olha no espelho e você não se reconhece, algo se perdeu na sua cabeça. Mas não é que algo se perdeu, é que você está abandonando a sua antiga versão para acolher uma nova versão mais madura, uma mulher que agora é mãe, ela gerou vida e agora ela vai cuidar daquela vida, ela vai se transformar numa mulher mais madura, ela vai ficar até mais bela exteriormente, mas a princípio ela não vai se sentir tão bela, porque ela ainda está um pouco inchada e a questão externa é apenas a ponta do iceberg de algo interno que está acontecendo dentro dela, mas é só uma estação, vai passar e ela vai conseguir desfrutar daquela estação com aquele bebê. Mas inicialmente ela sente essa perda. Ela realmente, quando a gente traz para o sentido espiritual, tanto a maternidade quanto o casamento, é morrer para nós mesmos. Porque nós paramos de olhar para o nosso próprio umbigo para olhar para o outro. Para entender que existe alguém além de nós. Existe um serzinho que precisa da nossa total atenção. Então, de repente, a gente já não sabe mais quem a gente é. Mas isso é transformador. Só que no momento da transição é desesperador. E nós sentimos a dor do luto, de algo que não volta mais. Nunca mais aquele bebezinho vai voltar para a barriga da mãe. Você já viu quando a mãe fala assim, às vezes até posta uma foto, ai que saudade daquele barrigão, ai que saudade. No fundo ela sente saudade daquele tempo que se foi e nunca mais vai voltar. E a gente tem agonia, desespero de perceber que algumas coisas se foram para nunca mais voltar. Principalmente quando se trata de pessoas. Se nós nos apegamos tanto a tempos e estações, que dirá a pessoas que nós sabemos a preciosidade que é as pessoas que amamos, as pessoas que nós gostaríamos de ter elas todo o tempo ao nosso lado. Então esse é o primeiro ponto, que existe vários tipos de luto. E o luto, ele é basicamente a perda, o sentimento de perda de algo que é muito importante e significativo para mim. E isso pode ser pessoas, estações ou algumas coisas, certo? E outro ponto interessante também sobre esse sentimento de luto no casamento é justamente por isso, porque você está vivendo o dia mais feliz da sua vida, que é o seu casamento, você almejou isso a sua vida inteira. E de repente você vai precisar abandonar a casa dos seus pais. E você sabe que nesse formato de você morando com seus pais nunca mais vai acontecer. É um tempo, um período que você viveu coisas boas e ruins, no sentido de coisas alegres e difíceis, mas vocês estavam juntos, vocês eram uma família, e agora há essa ruptura, onde você vai precisar amadurecer no casamento, e você vai precisar olhar para alguém além de você, além do seu próprio umbigo. Você vai amadurecer na marra no casamento, você vai morrer para você mesma, tanto é que quando a gente não percebe, né? Quando a gente vai para o altar, o que é altar? Altar é o lugar de renúncia, de entrega, de sacrifício. Então, o casamento é esse lugar de morrer para nós mesmos. Então, é um misto de sentimento. É um misto de sentimentos tipo, uau, tá acontecendo a coisa mais incrível e maravilhosa da minha vida, mas ao mesmo tempo eu tô desesperada. Como que vai ser a partir de agora? Eu vou ter que amadurecer. Então, algumas pessoas, elas entram em desespero, elas pensam, e agora? Eu nunca mais vou ter aquele formato onde eu era cuidada pelos meus pais. Às vezes a gente, no começo, quando a gente acaba de se casar, por exemplo, a gente fica doente, quem vai cuidar da gente é a gente mesmo. Por mais que o marido tente cuidar, não é a mesma coisa da mãe, da avó cuidando da gente. Então, é uma ruptura muito grande que gera em nós sentimento de luto. E aí é aquele misto de emoções, do que se foi e não se volta mais, e aquele sentimento de perda e de luto. Mas o foco que nós vamos falar hoje é o sentimento de luto referente à perda de pessoas, de entes queridos. E na pandemia, muitas pessoas vivenciaram isso, e as pessoas simplesmente não souberam, muitas pessoas não souberam como lidar. Graças a Deus pelas pessoas que tiveram a consciência da importância, né, de buscar essa cura da saúde emocional
e buscaram profissionais da área para passar por esse processo de cura do luto, para buscar ajuda para passar por esse processo do luto, mas algumas pessoas simplesmente reprimiram a dor, né? Não souberam o que fazer mediante a dor. E é sobre isso que nós vamos falar. Porque talvez você vivenciou alguns lutos na sua vida e você achou que você lidou da melhor forma. Só que hoje você percebe que aquela dor ainda está reprimida aí dentro. Porque nós precisamos entender que nada que a gente não cura, se você não cura algo dentro de você, aquilo está reprimido. Aquilo está recalcado, que é a expressão que nós usamos na psicanálise. Você recalcou, você reprimiu aquela dor. Então, de uma forma ou de outra, ela vai vir à tona. Então, talvez você vivenciou dores e perdas e você pensou que você lidou bem com aquilo, porque você chorou vez e outra, um dia ou outro, e você seguiu em frente, você tentou ocupar sua cabeça, mas se você não se curou, se você não se permitiu viver essa dor do luto, isso ainda é algo que está dentro de você. Isso é algo que não foi curado e, consequentemente, vai te trazer alguns males. Por exemplo, algumas pessoas que não se curam, elas vivenciam doenças psicossomáticas, elas sentem dores em diversas partes do corpo, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, dores que ela faz exames e ela não descobre o que é. Por quê? Quando você reprime uma dor, quando você não trata de uma forma ou de outra, aquilo vai exteriorizar. Seja através de uma depressão, de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, né? Seja através de uma doença psicossomática, que são dores que você sente, que você faz exames e você não descobre da onde que vem, e o médico fala, não tem nada, é o seu corpo que se psicossomatizou. Então, de uma forma ou de outra, aquilo vai vir à tona. O seu corpo vai gritar por socorro de uma forma ou de outra. Fora que nos seus relacionamentos é o lugar onde você mais vai perceber essa dor. Porque você vai sangrar em cima de pessoas que não tem nada a ver. Então, daí a gente entende a importância de você se curar, de você se permitir vivenciar a dor, certo? Então, a gente falando sobre a dor do luto, por exemplo, você vai entender se você vivenciou o luto realmente ou se você só passou por ele, se você ainda está nele, porque o luto é um lugar de passagem. Assim como os desertos que Deus nos permite passar é um lugar de passagem, não é um lugar de moradia, o luto não é um lugar para você habitar. A palavra de Deus diz que nós viveríamos, sim, dores e aflições aqui neste mundo. O mundo jaz no maligno e o Senhor nos deixou uma promessa, inclusive, de que no mundo nós passaremos por aflições. Mas Ele nos disse, tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, a nossa leve e momentânea tribulação aqui neste mundo não se compara com a glória que há de vir na eternidade. E muitas das vezes a gente está passando por uma dor, um sofrimento emocional tão grande, tão profundo, que a gente não consegue ter perspectiva do futuro. Nós não conseguimos pensar na eternidade porque está doendo demais. E é por isso que nós precisamos nos curar, certo? Então, quando a gente fala sobre a dor do luto, porque muitas das vezes, essa eu acho que é a questão que a gente mais tem dificuldade de entender, que a gente tenta se questionar. Por quê? Por que nós não conseguimos lidar facilmente com a questão da morte? Por que a morte é tão assustadora e incômoda pra gente? E quando eu digo isso, não é só porque é algo muito drástico. Realmente, parece que a gente não está preparado nunca para perder alguém que a gente ama. Parece que, por mais que a gente entenda o ciclo natural da vida, que é o nascer, crescer, envelhecer e morrer, a gente nunca está preparado para perder alguém que a gente ama. A gente sempre se revolta, a gente sempre sofre demasiadamente. A gente nunca consegue compreender, né, que é o ciclo natural da vida. E se for alguém, se for uma pessoa mais velha que está cumprindo o ciclo natural da vida, a gente já não consegue aceitar. A gente não consegue sentir uma dor mais amena, dói do mesmo jeito. E se for uma pessoa que sofreu novo, passou por um infarto, um acidente drástico que não se estava esperando, sei lá, qualquer coisa, sabe, muito inesperada, com uma pessoa jovem, piorou. Aí que a gente tem dificuldade de lidar, de aceitar, de lidar com aquela dor, com aquela perda. E por que nós temos tanta dificuldade de lidar com a questão da morte? É simples, porque nós somos seres eternos. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, por que nós não conseguimos lidar com a dor do luto?
porque nós somos seres eternos. E quando Deus nos fez, quando Deus nos gerou no ventre da nossa mãe, Ele já depositou dentro de nós a eternidade, para que nós pudéssemos viver a nossa vida aqui na Terra, entendendo que aqui é só um lugar de passagem, mas nós somos seres eternos. Que esse corpo aqui vai ficar, mas nós vamos morar eternamente com o nosso Pai Criador, o nosso Senhor, o nosso amigo, o nosso amado, o amado da nossa alma. Então, o próprio Deus, quando nos fez, nos formou no ventre materno, Ele já depositou a eternidade dentro de nós, para que nós vivêssemos nesse mundo, sempre nos lembrando que somos eternos, que fomos feitos para a eternidade. E é por isso que nós nunca conseguimos lidar com facilidade com a dor do luto, com a dor da perda, com a dor da morte. A morte é algo muito terrível para alguém que é eterno. Só que nós precisamos nos lembrar, ok, é terrível me despedir de pessoas que eu amo aqui na Terra, mas eu preciso me lembrar que a pessoa, ela não morreu literalmente. Ela simplesmente está descansando no Senhor para viver comigo e com o Senhor e com todos nós na eternidade. E eu não estou dizendo que para acalmar o seu coração de que você vai se encontrar com essa pessoa um dia, por que não? Dizer isso não ameniza a dor. Ai, porque às vezes a gente, inclusive nessa fase do luto, quando a gente vai num velório, no enterro, a gente tem mania, né? Não é por mal, é para tentar consolar a pessoa, né? De que a gente vai se encontrar com a pessoa na eternidade. Ok, mas isso não ameniza a dor. Porque por mais que a gente saiba disso, há uma ruptura aqui na Terra e a gente quer viver com as pessoas que a gente ama até o nosso último dia de vida. Nós não fomos feitos para despedidas, mas não é uma despedida, é um até breve. Essa pessoa está descansando no Senhor, nós vamos encontrar com ela, mas viver aqui sem uma pessoa que a gente ama é doloroso demais. E só o Senhor é capaz de trazer cura para esse vazio que nós sentimos. Só o Senhor, aquele mesmo que depositou a eternidade dentro de nós e que recolheu uma pessoa que amamos muito para se encontrar com a gente só na eternidade agora, é capaz, tem poder de amenizar a dor de um coração ferido. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo Consolador estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, ainda que a dor do luto seja muito profunda, Ele estará com você, meu irmão. Ele não te abandona, Ele não te deixa sozinho em meio à sua dor. Assim como Ele não abandonou Jó, Ele permitiu que Jó passasse pela maior dor da vida dele. Ele vivenciou o luto intenso de perder coisas e principalmente as pessoas que ele mais amava de uma só vez. Mas ele não sucumbiu. Por que ele não sucumbiu? Porque ele estava agarrado na força do Senhor. Ele entendia que o Senhor é o seu baluarte forte. Ele sabia que o Senhor era o seu refúgio e que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando o coração dói, uma dor profunda na alma, só o Espírito Santo é capaz de consolar. Só o Espírito Santo é capaz de acalmar um coração que não quer ser acalmado, de uma alma agitada que está sofrendo demais com aquela dor. Mas nós precisamos entender que a vida não acabou. Se você ainda ficou, você pode ser uma pessoa velhinha, se você ficou, ainda tem um propósito na sua existência. Você precisa entender que quem foi cumpriu o seu propósito, mas você ainda não, e é por isso que você ficou. E se você ficou, você precisa encontrar sentido na sua existência. Você precisa encontrar forças para continuar. Há recomeços da parte do Senhor que somente Ele pode trazer. Existem recomeços que, por mais terríveis que sejam, reserva para nós coisas extraordinárias que só o Senhor pode trazer. Quando nós olhamos, por exemplo, para Noemi, gente, Noemi vivenciou a dor do luto, a dor profunda do luto, de uma forma muito profunda na alma também. Ela perdeu seu marido, seus 2 filhos, e aí ela se despede das suas noras, fala, olha, volta para a casa dos seus pais para você se casar de novo. E aí eles não querem, elas não querem, só que aí Noemi insiste e uma delas volta para casa. E quem decide ficar, né? Ruth decide ficar com Noemi. Então, Ruth, que também está vivenciando a dor do luto do seu marido, do seu cunhado e do seu sogro, vai com Noemi. Você sabe que nessa jornada de vivenciar o luto, sempre fica uma Ruth. Sabe, é muito terrível o quanto a dor do luto nos cega. Porque a dor do luto cega o nosso olhar para quem ficou. E é tão triste porque eu sei que dói demais se despedir de alguém que nós amamos muito e que se foi para nunca mais voltar. Mas é necessário olhar para o lado e ver quem ficou. Quem ficou também nos ama. Quem ficou também precisa do nosso amor. Quem ficou tem momentos extraordinários para viver no nosso lado durante os próximos anos da nossa vida.
E muitas das vezes nós focamos tanto em quem se foi, que a gente esquece que a gente ficou e a gente precisa viver. E é interessante que algumas pessoas, elas até conseguem passar pelo processo de luto e elas conseguem se conformar no sentido de entender que ela precisa recomeçar, mas ela ainda se preocupa com a opinião das pessoas. Ei, mulher, talvez você vivenciou um luto na sua vida e pela misericórdia do Senhor você conseguiu passar pelo luto, por esse momento de trevas, de escuridão, e o Senhor estava ao seu lado o tempo inteiro e você passou pela dor do luto, para a honra e glória do Senhor. Mas agora que o luto já acabou, você tem medo de ser feliz, de talvez até se casar novamente? Tem medo de demonstrar para os outros que está bem? Não tenha medo, não tenha vergonha. O Senhor passou com você nesse luto. E quando chega o momento do luto acabar, você não pode ficar mais nenhum dia nesse lugar. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre o quanto que o luto é um lugar que nós precisamos passar e, ao mesmo tempo, passar por um tempo determinado. O luto, ele precisa ser vivenciado, mas ele precisa ter começo, meio e fim. Ele precisa ter dia e hora para acabar. Vivenciar o luto é saudável e necessário. Porém, quando ele dura mais tempo do que o necessário, mais tempo do que deveria, isso nos adoece. E isso nos impossibilita de avançar rumo ao recomeço que Deus tem para a nossa vida. Noemi achava que ela era a dor do luto, porque ela falou, não me chama mais Noemi, que significa agradável, me chama de Mara, amarga. Ela estava amargurada com o Senhor pela dor do luto que ela estava vivenciando. Talvez você esteja com uma ofensa velada no seu coração por essa perda que o Senhor te permitiu passar. Seja na pandemia, seja antes, seja depois. Eu não sei em que período você vivenciou a dor do luto. Eu só sei que em nenhum momento é fácil. Em nenhuma circunstância é fácil. Se a gente está vivenciando um momento maravilhoso, é terrível, porque a gente queria viver um pouco mais com aquela pessoa, aquela fase, aquela estação incrível. Mas se é um momento ruim, também é terrível, porque a gente queria ter passado com essa pessoa momentos maravilhosos antes dela partir. Então, não é sobre a forma que as coisas estavam acontecendo, qual a estação que você estava vivenciando com essa pessoa. É sobre você entender que uma nova estação se inaugurou na sua vida, a estação do luto, mas você precisa vivenciá-la para você conseguir sair, para você conseguir seguir em frente. E muitas pessoas lidam com a dor do luto de que forma? Não lidando. Algumas pessoas choram no dia do velório, do enterro e reprimem a dor. E a gente aprende com a palavra de Deus que a dor do luto precisa ser vivenciada. Em Deuteronômio, capítulo 34, onde fala sobre a morte de Moisés, eu acho muito interessante como aqui a gente aprende algumas lições preciosas sobre vivenciar o luto. No versículo 5 em diante diz assim: Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Versículo 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houve tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Essa fala, onde compartilha conosco, através da palavra de Deus, a morte de Moisés, eu vejo algumas coisas muito interessantes e pontuais, que são lições preciosíssimas para nós, a respeito desse tema do luto. A primeira coisa que eu aprendo nessa passagem bíblica é que o luto precisa ser vivenciado. O Senhor, ele conduzia o povo naquela época, naquele período, quando eles vivenciassem o luto de uma pessoa, para que eles passassem pelo período de luto. Então, eles já pré-determinavam o período do luto. Ou seja, aqui a gente está falando que eles vivenciaram o luto de Moisés por 30 dias. Ou seja, por 30 dias eles choraram tudo o que eles tinham para chorar.
E isso é vivenciar o luto. É você entender que você precisa passar pelo luto, não tem como escapar, e você se permitir sentir essa dor. E aí você vai chorar tudo que tem para chorar. Você não vai se sentir culpada por estar sentindo todos os sentimentos que você está sentindo. O sentimento de raiva que você sente, de ofensa até mesmo com Deus por ter levado aquela pessoa, são sentimentos naturais naquele momento de dor e de tristeza, porque a dor é muito profunda, muito latente na alma. Então você ainda está digerindo, assimilando tudo aquilo. O Senhor entende, Ele não tem problema com isso. Ele tem problema com o nosso fingimento, quando a gente reprime a dor e finge que não está ofendido, que não está doendo, entende? Então aqui a gente vê que o povo levou 30 dias para vivenciar o luto de uma pessoa muito querida, que foi Moisés, que foi um líder para eles, um líder muito pontual na história do povo de Deus. Então eles entenderam, ó, a gente vai chorar, vai prantear por 30 dias, e a gente vai se permitir viver 30 dias da dor do luto. Isso é vivenciador do luto. Você não reprime. Algumas pessoas falam assim, mas eu preciso ocupar minha cabeça, porque senão eu não vou dar conta, né, dessa dor, dessa perda, desse luto. Mas se você só reprime, se você não se permite vivenciar a dor do luto, ela vai ficar aí dentro. E ela não vai se curar sozinha. O tempo não cura nada sozinho. Sinto dizer. A única forma da gente se curar é lidando com aquela dor, é permitindo com que aquela dor venha para fora. Então exponha a sua dor do luto aos pés do Senhor. Deixa o Espírito Santo te consolar, ser esse consolador na tua vida, trazer cura para a tua alma ferida, porque sim, é possível você vivenciar a restauração do Senhor para a tua vida. É possível haver vida após o luto, se você vivenciar e se permitir sentir essa dor para ser curada, para ser restaurado pelo Senhor, assim como Noemi. Noemi se submeteu a um processo de restauração do Senhor. E o que Deus fez lá na frente na vida dela, porque ela se submeteu a esse processo, ela conseguiu recomeçar. O Senhor tem recomeço para a sua vida. Não se sinta culpada por desejar recomeçar, porque você ficou. A outra pessoa está descansando nos braços do Pai, mas você ficou, então você precisa encontrar motivos para continuar. E é isso que Deus deseja para você. Vivencie o luto da melhor forma possível. Não reprima, mas entenda que esse luto precisa terminar. É um lugar de passagem, não um lugar de moradia. Senão você não vai dar conta mesmo. Você precisa encontrar alegria apesar da dor. Alegria apesar do luto, apesar do que se foi. Você ficou. Você tem um propósito a cumprir ainda na terra. Então você precisa entender isso e encher o seu coração de esperança. E aí a outra coisa muito interessante que a gente vê é que depois que essa pessoa se vai, um legado fica. E nós precisamos, quando essa dor é curada, quando a história de dor é ressignificada, nós precisamos entender o quê? Que o legado daquela pessoa fica. E isso ninguém pode tirar, nem a morte, nada pode apagar o legado que essa pessoa deixou na nossa vida, na vida das pessoas por quem ela passou aqui na Terra. Um legado que vai reverberar por toda a eternidade. Essa fala, né, após eles vivenciarem todo o luto de Moisés, nos aponta isso. Que a pessoa que nós perdemos, que nós amamos tanto, ela deixou um legado lindo. E quando você se permite ser restaurado pelo Senhor como Noemi, você consegue enxergar uma vida após o luto. Você consegue ser restaurado e ter sua história redimida de tal forma que você entende que você não é sua dor, que você não é a tragédia que te sobreveio, que a tragédia que sobreveio não define quem você é em Deus. Você é filha amada e existe vida para você após o luto. Então que você possa se lembrar do legado de amor que essa pessoa deixou, que você possa se permitir vivenciar a dor do luto, para que haja restauração para a sua vida. Quando a gente olha para a vida de Noemi, após ela vivenciar essa restauração, quando o coração dela se dispôs a ser curada pelo Senhor, a ter a sua identidade restaurada, o que aconteceu? O que aconteceu? A gente vê a sua nora, que ela amava como filha, e era algo recíproco, e a sua nora, a Ruth, faz uma aliança com ela, e ela se casa com Boaz, que é o seu resgatador, e ela tem um filho. Ela tem um filho, Ruth tem um filho que se chama Obed, e Obed acaba sendo um neto-filho de Noemi, e ele é usado por Deus como instrumento de cura e restauração. Quando você se dispõe a viver esse processo da melhor forma, quando você se dispõe a passar pelo processo para ser restaurado pelo Senhor, o Senhor sempre prepara o melhor. E Obed, quando a gente olha para quem foi Obed, esse neto-filho de Noemi que curou o coração dela, Obed fez parte da genealogia de Jesus. Porque o Senhor, ele tem uma restauração indescritível que o mundo não entende.
Que às vezes uma pessoa do mundo, de lá fora, que não tem um Espírito Santo Consolador, que não tem um médico dos médicos caminhando com ela talvez vai olhar para você e vai falar, me conta, como você conseguiu superar a dor do luto? Como que você conseguiu recomeçar apesar da dor, apesar da tragédia que te sobreveio? E você vai ser um testemunho vivo do que o Senhor fez na sua vida e na sua história. E você vai falar, peraí, que eu vou te apresentar o Jesus, que é médico dos médicos, que cura e redime qualquer história, que restaura qualquer pessoa, que junta todos os pedaços quebrados e traz restauração, restituição para a sua vida e para a sua história. E a sua vida vai ser um testemunho vivo do que o Senhor é capaz de fazer. Numa história onde só havia dor, só havia tragédia, onde as pessoas te olhavam como uma vítima da sua história, elas vão olhar e falar, uau, uau, olha o que o Senhor fez. Olha o que o Senhor fez. Então que você possa se apegar a essa palavra. Que você deseje passar pelo luto da melhor forma possível, vivenciando a dor para ser curada, para ser restaurada. Para que haja vida, para que haja um recomeço apesar de tudo isso. E o nome de Deus seja glorificado através da sua vida, do seu testemunho. Que você seja, mulher, um testemunho vivo do Senhor. Homem, eu falo mulher porque a maioria das pessoas que me seguem é mulher, mas eu sei que às vezes tem um ou outro irmão que também acaba assistindo. Então, mulher, homem, você é um testemunho vivo quando você submete ao processo de cura e de restauração do Senhor. Que você possa depositar a sua esperança e confiança nele. Essa é a palavra que eu tenho para a sua vida hoje. E eu creio que se você está nessa live, seja ao vivo ou gravada depois, não é em vão. Que você possa realmente despejar sua dor aos pés do Senhor e deixar Ele te curar, porque Ele tem esse poder. Vou fazer uma oração para a gente finalizar. Enquanto isso, se vocês quiserem mandar alguma mensagem antes da gente finalizar, tá bom? Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Muito obrigada, Abba, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Senhor, eu te louvo desde já, com fé, com convicção, pela restauração que o Senhor vai fazer na vida de cada uma dessas pessoas. Pelos olhos da fé eu já consigo enxergar, Senhor. Que o Senhor vai trazer tanta cura, tanta restauração, tanta redenção para a história delas de dor, que até então, até aqui, até o dia de hoje, era de dor. Mas hoje elas entenderam que precisam não mais reprimir, mas vivenciar a dor do luto para serem restauradas pelo Senhor, assim como Noemi. Que o Senhor tenha um recomeço reservado para a vida de cada uma dessas mulheres. Mulheres que ficaram viúvas, o Senhor tem casamento para elas. O Senhor tem vinho novo, o Senhor tem algo grandioso. Traga cura, restauração, renovo. Traga o teu novo, Senhor. Que elas consigam se erguer, Senhor, da situação que elas se encontram, de um coração amargurado como o de Noemi, para um coração resgatado pelo Senhor. Tu és o nosso resgatador. Tu tens o poder, Senhor, de redimir qualquer dor, qualquer história. Então toca em cada uma dessas vidas agora. Traz cura, renovo, restauração de identidade. Que o coração, Senhor, que está todo quebrado, Senhor, seja restaurado e reconstruído pelo Senhor. Tu és o nosso oleiro. Se estivermos quebrados, nos reconstrua, Senhor. Que o Senhor possa fazer de nós o que o Senhor bem entender. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Teu poder de cura e de restauração de identidade, de reconstrução, ó Pai. Pega esses pedaços, Senhor, e reconstrua. Assim nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se vocês quiserem deixar algum comentário antes de eu finalizar, muito obrigada por cada um que esteve aqui, tá? Vou falar o nome de vocês. Muito obrigada, irmã Cícera, Fernanda, Gilmara, Eliana, Daniela, Comida Efetivada, Kézia Dias, Bru Borba Teodoro, Beatriz Luara, Sarita Alves, Ana Clara, Simone, Carol Silva, Bia, Samota, Tchau Mecânica, Luciana Rodrigues, Marcela Albert, um beijo, amiga, Érica Gomes, Larissa Fonseca, Sueli Fernandes, minha paciente linda, Douglas Dias, Santos Débora, Rony Salles, Nubia Oliveira. Gente, um beijo no coração de vocês, muito obrigada por cada um que esteve aqui. Boa noite, tá bom? Um beijo, amiga Marcela Albert, um beijo, Cícera, um beijo no seu coração, minha linda. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo.